Olá, queridos alunos, voltando, tá? Bom, esses atos processuais que a gente está relembrando aqui na aula de hoje, eles podem ser comunicados através de três formas. Eles podem ser comunicados por cartas, eles podem ser comunicados por intimações e eles podem ser comunicados através da citação inicial. Lembrando que cada ato processual tem uma forma específica de ser comunicado. Por exemplo, as cartas que vocês vão encontrar lá no slide 16 vão ser utilizados esse meio de comunicação de ato processual toda vez que esse ato tiver que ser praticado fora da jurisdição em que foi proposta a ação. Vai ser uma carta de ordem, quando for o tribunal determinando para a vara que realize algum ato, então quando existir hierarquia. Vai ser a carta rogatória, quando tiver que ser praticada pela autoridade estrangeira, e a carta precatória, quando for realizado fora da jurisdição daquela vara do trabalho. Muito comuns as cartas precatórias para ouvir testemunhas. Então, nada de novo, muito semelhante ao que vocês já tiveram no processo civil, porque a gente aplica o regimento geral aqui no processo do trabalho de forma subsidiária, tá? A segunda forma de você comunicar o ato processual é a citação inicial. Aqui, gente, ó, presta atenção porque é diferente em relação ao processo civil, tá? Primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, que a citação inicial no processo do trabalho, ela não recebe esse nome, tá? Vocês podem virar a CLT do avesso e vocês não vão encontrar essa expressão citação inicial, porque a CLT chama qualquer tipo de comunicação com as partes com o nome genérico de notificação. Então, você tem que olhar no artigo da CLT o termo empregado para verificar se é uma citação inicial ou se é uma intimação simples. Lembrando que a citação inicial é o ato pelo qual o réu toma ciência da existência da ação e lhe é oportunizada a apresentação de defesa, tá? A citação inicial no processo do trabalho, ele é um ato automático da vara, ex officio da secretaria. Portanto, não precisa a parte autora pedir na petição inicial que o réu seja citado. Assim como não depende de qualquer ato do juiz determinar a citação do reclamado. Ela é automático da própria secretaria da vara, tá? A citação inicial no processo do trabalho, ela é postada pelos correios, ela vai via postal, acompanhada de um aviso de recebimento. Esse AR tem um número e a gente rastreia esse número no site dos correios para confirmar quando que foi entregue a citação inicial, tá? Essa data da entrega da citação inicial, ela pode ser importante nos casos concretos, porque a CLT, ela diz que quando a Secretaria da Vara recebe uma nova reclamatória trabalhista, ela deve designar uma data para audiência e expedir a notificação do réu, leia-se citação inicial. E essa audiência que deve ser designada deve ser a primeira liberada em 5 dias. Então, se imagina que o reclamado teria aí 5 dias para contratar um advogado, elaborar, organizar os documentos para estar presente no juízo na audiência. Na prática, as varas do trabalho costumam ter uma pauta bem mais elasticida. Em algumas varas demora até mesmo alguns meses para realizar a audiência inicial. Mas como em varas do interior, principalmente agora depois da reforma trabalhista, a gente tem algumas unidades de jurisdição com poucos processos tramitando, a gente tem observado uma pauta de audiência bem mais rápida. E como a notificação do reclamado vai pelo correio, a gente sabe que correio aqui no Brasil é uma coisa que demora pra caramba. Então, a gente tem que estar atento ao dia que foi recebida essa notificação no reclamado e o dia da audiência, tá bom? Lembrando que existe uma súmula do TST, que é a súmula 16, que fala que é o ônus do destinatário comprovar que essa carta com AR não chegou numa presunção de 48 horas, tá? Porque se imaginou que as cartas com AR seriam entregues pelos Correios brasileiros em 48 horas. A gente sabe que essa presunção não é verdadeira, né? O Correio demora 5, 6, 7, 8, 10 dias para entregar uma carta simples, de modo que os reclamados têm que estar atentos aí
a data do recebimento para não correr o risco de receber a citação depois da audiência, por exemplo, né? E ter que alegar depois uma nulidade de citação e correr atrás do prejuízo. Se o reclamado se encontrar em lins, ou seja, lugar incerto e não sabido, ele então vai ser citado por edital. Nada diferente, igual o processo civil que vocês têm, tá? Outro ponto importante, no processo civil, é a citação válida do réu que interrompe a prescrição. Isso está lá no artigo 240, parágrafo 2º do CPC. Esse dispositivo não é aplicável no processo do trabalho, tá? A CLT tem regra própria, que é o artigo 11, parágrafo 3º, que foi alterado com a reforma trabalhista e que deixa muito claro que o que interrompe a prescrição no processo do trabalho é o simples ajuizamento da ação e não exatamente a citação válida, até porque a citação é ato automático da Secretaria da Vara, então não é ele que marca a interrupção do prazo prescricional, tá? E nós temos ainda as intimações, que são todas as demais comunicações dos atos processuais, que no caso do processo do trabalho, como é um processo eletrônico, essas intimações também são eletrônicas, feitas pelos portais da Justiça. Bom, quando a parte vai ajuizar uma ação trabalhista e se naquela localidade existir mais de uma vara, ou seja, no caso de pluralidade de vara, você primeiro de tudo vai precisar distribuir a ação. A distribuição da ação hoje ela é feita de forma totalmente eletrônica pelo portal da Justiça, pelo portal do tribunal em que você está ajuizando. Então, existe uma série de dispositivos da CLT que previam a distribuição, que ficava com um fichário e você teria que voltar para ver qual vara que caiu. Isso tudo cai por terra a partir do momento em que a distribuição passou a ser feita através do PJE, do processo judicial eletrônico, tá? Então, com isso, a gente termina essa primeira parte da aula, segunda, na verdade, né, que eu dividi em 2 vídeos para não ficar muito pesado, que dizem respeito aos atos processuais e à comunicação dos atos processuais, tá? Vou gravar um outro vídeo a respeito de custas, honorários advocatícios e honorários periciais.